Bem-vindos ao primeiro parágrafo. No programa desta semana vamos conhecer uma grande reportagem em que falamos sobre o clima do planeta. Fomos falar com um conjunto de investigadores que nos explicaram que as alterações climáticas estão já a acontecer. Prova disso são as cheias em Lisboa e as altas temperaturas em plena estação de outono. Ventos, furacões e tornados. Episódios extremos por todo o mundo e cheias em Lisboa, que deixaram a cidade em alerta por pouco tempo. Por causa dos cruzeiros passar a reparar aqui. Fiquei muito atenta à notícia final do descanso. O descanso de estarmos todos novamente nas esplanadas, nos mesmos sítios. E eu acho que essa mensagem é exatamente o oposto do que deveríamos fazer. Estamos em pleno verão e está assim. Nós estamos já a viver as alterações climáticas. É um fenómeno que se vai observando, mas de forma gradual. Os nossos cenários indicam que no futuro serão muito mais graves do que aquilo que nós estamos a observar atualmente. Onde é que tu cá? Este cá? Anda cá ver. No dia em que esgotarmos este recurso que temos, que se chama terra, não temos mais sítios para ir. A Lua ou Marte estão fora de questão e nós estamos a consumir mais do que o planeta tem para dar. O tempo está a mudar, as alterações do clima colocam o planeta em risco. Depois puderem, tragam aí as canoas. Vou tirando um bloco de tijolo e a parede não cai. Tiro outro, a parede não cai. Mas o que nós não sabemos é qual é o tijolo que faz ruir a parede toda. A natureza, como nuvem mutável, estará o mundo a mudar por causa das alterações climáticas. Não há passeio, não há estrada, não há nada. Aconteceu de repente e quem teve tempo gravou de forma amadora as imagens. No espaço de 1 hora, a cidade de Lisboa, atingida por uma chuva intensa, com valores recorde de 17 e 19 milímetros, ficou neste estado. Até a estação de metro de Rossio ficou submersa. E falava-se de catástrofe, de desastre. E depois ouvia um responsável político dizer que pronto, estava o assunto resolvido porque ele tinha notícia que as esplanadas já estavam novamente colocadas no sítio e as pessoas já estavam a jantar. Eu acho que esta mensagem é o exemplo paradigmático da iliteracia climatológica. O que aconteceu com 19 milímetros de precipitação numa hora não é inédito e deveria ter servido para que aquelas esplanadas naqueles sítios não voltassem a ser recolocadas e para limpar os esgotos, não impermeabilizar as cidades integralmente, não as tornar, não canalizar os cursos de água. Deviam ser bons exemplos para reconstruirmos o desenho urbano de forma a adaptarmos ao nosso contexto climático. Adaptar as cidades ao natural curso da água e da própria natureza. Ao longo do último ano, as imagens destes eventos, chamados pela ciência de extremos, como tempestades, cheias ou secas, multiplicam-se. Essa é mesmo uma das razões que leva a comunidade científica a admitir pela primeira vez que as alterações climáticas estão mesmo a acontecer e com efeitos, sobretudo, negativos. Quer em Portugal, quer no resto do mundo. Está a aumentar de uma maneira significativa. O que quer dizer que daqui a 10 anos nós já vamos ter uma estatística que nos permite dizer, pronto, não há dúvida que temos mais eventos extremos, sejam grandes chuvadas, sejam temperaturas muito elevadas ou temperaturas baixas. Nós falamos sempre muito nas ondas de calor e esquecemos que em Portugal são mais importantes as ondas de frio do que as de calor. Morre mais gente com ondas de frio do que com ondas de calor. Ainda há 2 anos a nossa Direção-Geral de Saúde deu esses dados. Portanto, é importante perceber que não é só de um lado ou do outro, não é só do lado do calor que há o problema. Portanto, dizia eu, ondas de calor, ondas de frio, eventos extremos de chuvas muito intensas, grandes ventos. Tivemos esse exemplo agora também neste inverno, velocidades de vento que há muitos anos não se atingiam e mesmo assim há algumas situações em que foram velocidades de ponta, isto é, nunca se tinham atingido antes. Principalmente os últimos 10 anos,
em termos globais e nomeadamente também em termos nacionais para Portugal, tem havido tendências que não são para um clima mais confortável, digamos assim, tendências para que haja um agravamento de fenómenos mais extremos. O planeta tem alguma capacidade de se ajustar e vai com certeza ajustar-se. O maior problema é as populações humanas, que estão adaptadas a um certo clima e o clima em mudança pode causar certos problemas, a nível de, por exemplo, aumentando as cheias nas cidades, a frequência das cheias vai causar graves problemas às populações. Não estão preparadas para esses eventos. Para já não se vê verão nenhum. Este tempo, vamos lá ver. Se ando em biquíni, se ando com o cobertor às costas. Na rua, diz-se que o tempo anda louco. Na ciência, fala-se em alterações climáticas. Dias depois de Lisboa ter ficado inundada, foi a vez de Braga ter as ruas alagadas. Os túneis da cidade ficaram assim depois de uma tromba de água cair de forma repentina. Durante o dia choveu bastante, mas houve uma meia hora de facto anormal e, portanto, a quantidade de água que caiu por metro quadrado em Braga foi diferente das chuvas regulares que têm caído. Houve um veículo que veio do outro lado e começou a fazer umas ondas. Automaticamente o carro começou a erguer e começou a boiar por aqui dentro. Do lado contrário já estava cheio e aqui a divisória. Quando nós chegamos ao meio do túnel, virou e a água veio toda de enxurrada e entrou pelos vidros e ficámos sem ver nada mesmo. Será que a água que assolou Braga é sinal de uma mudança maior no clima do planeta? Como cidadão, e olhando para isto tudo, eu fico preocupado que há coisas a mudar. E se alguém que é técnico e cientista me diz e isso está relacionado com este tipo de efeitos, pois eu então ligo uma coisa com a outra. Agora, se me perguntar a mim, enquanto cientista, é mesmo taxativamente verdade que as alterações climáticas estão aí? Eu digo sim, mas ainda temos que ter algumas confirmações. Que foi o que o IPCC, que é o painel internacional das alterações climáticas das Nações Unidas, que tem cerca de 2.500 investigadores de alto renome, veio dizer no relatório agora de 2013, do final de 2013, que foi exatamente, absolutamente claro que as alterações climáticas estão presentes. Só ainda não sabemos qual é que é a maneira como elas vão, ou seja, a intensidade que elas vão trazer como efeito. E, portanto, é melhor a gente não esperar. Como eu costumo dizer, vamos resolver já antes que sejamos apanhados por uma delas. Uma delas, situações dessas extremas. Há 22 anos, Carlos Borrego era Ministro do Ambiente e participou na primeira Convenção das Nações Unidas para as Alterações Climáticas. Estas reuniões, que em 1992 aconteciam no Brasil, levariam mais tarde ao Protocolo de Kyoto. We can continue because this issue will follow us for generations to come. It will be on top of the political agenda for many, many, many years. We've started it, and we've started it in the best possible way by having an international agreement on the whole approach, the way to look at this, that countries already have to start now by taking on quantified commitments. I know they are not enough. O protocolo só entraria em vigor em 2005, depois de ter 55 países a assinar um acordo que previa a redução, numa primeira fase, das emissões dos gases com efeito estufa em cerca de 5% até 2012. A crise e o abrandamento da indústria ajudaram a que a meta fosse alcançada, mas ainda assim, as elevadas emissões estão a levar os cientistas a prever que a temperatura do planeta possa subir 2 graus Celsius até 2050. 2 graus que podem mudar o mundo tal como conhecemos. Não podemos continuar com este ritmo. Não podemos, ponto. Não podemos.
Os efeitos, nós podemos, tudo que seja acima de 2 graus, estamos a falar de, por exemplo, Holanda, debaixo d'água, cidades como Amsterdão, por exemplo, Nova Iorque, reduções na produção agrícola na ordem dos 30%, aumento da frequência de eventos extremos como tornados na ordem dos 20%, e este tipo de fenómenos não sei se estamos preparados para que aconteça. Não precisamos de imaginar o que é 2100, mas se nós pegarmos alguns dos fenómenos, daqueles que já existem atualmente, e aumentar a sua frequência, nós temos basicamente um cenário possível daquilo que nos pode acontecer. O clima está a mudar e cada um de nós contribui para essa mudança, com o consumo que fazemos e a energia que utilizamos, em casa, no sistema produtivo, industrial, agrícola, empresarial e em todas as outras atividades da vida moderna. Atividades que libertam dióxido de carbono e outros gases para a atmosfera que aprisionam o calor do Sol. São esses gases de efeito estufa que levam ao aquecimento global. A Europa está há mais de uma década a trabalhar para cortar as emissões desses gases de efeito estufa através da criação do maior mercado de licenças de emissões. Desde 2005 que a União Europeia impõe um teto para as emissões de dióxido de carbono que as empresas podem emitir por ano e exige o controle desses valores. Segundo a União Europeia, a medida tem levado ao corte das emissões de gases de efeito estufa ao longo do tempo e à procura de soluções mais amigas do ambiente. Este teto de emissão cobre já metade do mercado europeu e 75% de todas as licenças de emissões do mercado internacional de carbono. Pôr um preço no carbono tem sido uma medida considerada pelos especialistas mais flexível, rentável e vantajosa em termos empresariais, de forma a construir um futuro mais sustentável. The problem is just, for instance, Europe, we are only accounting for 11% of global emissions. We cannot handle the climate crisis alone. All major economies need to be part of the solution. And if we have one lesson learned in Europe, it helps when you set targets. It helps for governments to stay focused. It helps to actually deliver. And what we need now globally is that we deliver. And that's why it's still important to pursue to have a global framework where all major economies will have to commit. Not the same, it has to be common but differentiated. But whatever we commit, no matter what kind of country we are, if I commit something and you commit something, it must have the same legal value. Mobilizar os governos mundiais e as pessoas, das mudanças à escala global às pequenas alterações do bairro. O clima sempre teve alterações, basta pensar nas eras glaciares. Mas o que acontece agora é que as mudanças estão a ser cada vez mais bruscas. As evidências que temos neste momento é que isto está a ser tão rápido que não há nenhuma justificação possível do ponto de vista técnico para que isto seja uma evolução natural. Portanto, aquilo que nós temos que fazer é ir àqueles que são os elementos que criam o aumento da velocidade da mudança do clima e reduzir essas emissões, sejam eles gases, sejam eventualmente até outra área que não se fala muito, como uma área importante neste regulador do clima, é o uso do solo. Ou seja, ter floresta, ter parques nas cidades, não ter tudo asfalto, nem tudo a telha e a betão. Esta mudança do uso do solo é determinante no processo. Se eu, num quarteirão, no bairro onde moro, conseguir mostrar às pessoas que pondo árvores ou tirando árvores, usando azulejo ou espelho, usando tinta para pintar o meu edifício vermelho ou branco, eu modifico o conforto outdoor cá fora e modifico o conforto dentro do envelope do edifício, eu consigo mobilizar as pessoas para exigirem dos decisores outro tipo de volumetrias, outro tipo de densidade de espaços verdes,
outro tipo de circulação de tráfego. Exigir do governo medidas e minimizar os riscos e danos dos episódios extremos, como a tempestade que assolou as Filipinas em setembro deste ano, ou outros episódios como as cheias em Inglaterra, enchentes no nordeste do Brasil, um tsunami no Japão ou um furacão nos Açores. Eu acho que já quase que abriu ali o botão do vizinho. Imagens de catástrofes em todo o mundo. Aos microfones do planeta fala-se em aquecimento global por causa do aumento das temperaturas e também se fala na subida do nível do mar. Existe uma tendência de subida na ordem dos 1 centímetro por década do nível médio do mar. É óbvio que esta tendência é diferenciada ao longo da nossa costa. No entanto, nós podemos dizer que a subida do nível médio é inevitável e isto traz problemas não só de erosão, como também de perda de terra. Antecipamos que a linha de costa vai continuar a recuar, com algum significado, nomeadamente aqui nesta região do Distrito de Aveiro, toda ela bastante frágil, bastante vulnerável, porque são, como disse há pouco também, cotas muito baixas e, portanto, qualquer recuo da linha de costa rapidamente se reproduz em vários metros. E temos o problema da Ria de Aveiro e, portanto, da iminente ligação entre o mar e a Ria em mais locais do que só aqui na Barra do Porto de Aveiro. Na Universidade de Aveiro, os estudos determinaram que no espaço de 30 anos a costa terá recuado uma média de 90 metros, fazendo desaparecer praias e abrindo entradas do mar para a Ria até 2040. Já tivemos no passado taxas de recuo de 5 a 10 metros por ano. Atualmente a largura da restinga de areia, portanto a distância entre o mar e a Ria, é maior que isso, apesar de em alguns locais já ser menor que 100 metros. E portanto, mantendo estas taxas de recuo, se não se fizesse nada, lá está num cenário de não intervir, a ligação entre o mar e a Ria em 10 anos ficaria consumada, provavelmente sem grande dificuldade. Em Portugal, para já, o problema da costa é a falta de sedimentos, de areia. Noutras partes do globo, o avanço do mar já engoliu ilhas inteiras, como aconteceu no Pacífico. Quando se fala de clima e de meio ambiente, todas as áreas estão conectadas e na temática das alterações climáticas, o ar ocupa uma posição central. Um dia sem precisar de água, qualquer pessoa consegue aguentar. Uma semana sem comer e consegue aguentar. Não consegue aguentar mais de 5 minutos sem respirar. E isto mostra a importância deste recurso que é o ar. E, portanto, é tão importante que nós não conseguimos viver sem ele. Não há hipótese. E isso é que é o drama que temos para conseguir encontrar políticas adequadas que têm que ser muito rápidas a atuar. Não podem esperar, enquanto para a água ainda podemos esperar que a água vá à estação de tratamento, que seja tratada e 24 horas depois nós vamos buscá-la ao outro lado porque foi tratada. No ar não há tempo. Temos 3 minutos e meio para respirar e mesmo assim já chegamos ao final com uma dificuldade enorme. Se eu lhe disser que o facto de levar o seu transporte, em vez de ir no transporte público, que teria de ser muito melhor articulado do que é agora, mas que o facto de ir no seu transporte privado é a causa da crise asmática no seu filho, no seu sobrinho, no seu amigo, isso mobiliza muito mais ou não a deixar eu transformei aquilo que entendia como um sacrifício num benefício. E eu tenho que ser capaz de transformar aquilo que as pessoas entendem que são custos em benefícios. Eu acho que hoje não basta dizermos às pessoas que usem lâmpadas mais eficientes, que em vez de um carro a combustível que troquem por um elétrico, não basta isso, tem que haver uma ambição política bastante forte no sentido de alterar métodos produtivos usando tecnologias renováveis, como por exemplo as eólicas, a solar e de alguma forma também as hídricas. Nós já nos apercebemos que este fenómeno das alterações climáticas está a acontecer, já nos apercebemos que vai ter impactos gravíssimos nas populações, sobretudo nas populações mais pobres, que não têm tanta capacidade de se adaptar a estas alterações, e não estamos a conseguir reagir e dar resposta suficientemente rápida para evitar umas alterações demasiado graves. As alterações climáticas
vão acontecer, já não conseguimos voltar atrás completamente, mas podíamos fazer com que fossem menos graves se agíssemos rapidamente e não estamos a conseguir fazê-lo. Portanto, todas as negociações para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa ficam sempre muito aquém daquilo que era esperado. Como as alterações já estão em marcha, os olhos do mundo estão agora voltados para a Conferência sobre o Clima, que vai acontecer em Paris no fim do próximo ano. Nessa altura, os governos mundiais vão debater e acertar estratégias para aquele que é já considerado um dos assuntos mais urgentes da atualidade. E parece-me que, mesmo que queiram, não vai ser possível fugir ao bom caminho. O bom caminho passa por reduzir o consumo de energia, apostar nas energias renováveis e diminuir a dependência do petróleo. Fartamos de ouvir nas notícias que no Bangladesh lá foi mais uma cheia que fez não sei quantos milhares de mortes. E isto tem vindo a mexer com os próprios governos. Portanto, eu estou convicto que neste momento há um conjunto de iniciativas mais organizadas, outras menos desorganizadas, mas que elas vão ter algum resultado. Se isso não acontecer, eu já cá não estou para ver. Portugal declarou a economia verde como uma prioridade nacional. Paris 2015 será um momento decisivo para mudar ou controlar o clima do planeta. Fazer com que o futuro seja melhor que o atual, numa perspectiva da sustentabilidade e uso dos nossos recursos. E podemos usar o chapéu das alterações climáticas como uma desculpa perfeita para ir neste caminho. Alterações climáticas que podem mudar o mundo tal como conhecemos. Mais 2 graus Celsius até 2050, um mundo completamente diferente. É isso que abordamos todas as semanas no primeiro parágrafo. Reportagens em profundidade e faladas na primeira pessoa.